Fala galera do Ressaca Vasco da Gama, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje a gente vai falar sobre o Vasco e Bangu. O Vasco empatou em 0 a 0, Jair ainda perdeu um pênalti no final do jogo. Vamos falar também sobre o jogo da Copinha, o Vasco que venceu por 5 a 3 o Flamengo de São Paulo. Uma partida incrível do Zuccarelli, jogou bem, André meteu gol de bicicleta, barra de voleio. Então fica aí pra você não perder nada sobre as duas partidas logo após a vinheta, valeu? Começando pelo Campeonato Carioca, o Vasco que não fez uma boa partida contra o Bangu. E não dá pra julgar porque o time do Vasco também não tá completo, a gente entende como é que tá. Mas essa partida ela serviu pra gente ter uma boa ideia sobre alguns jogadores. O Maxime a gente vê que ele tem potencial para jogar nesse time, ser um bom reserva. Só que eu também vejo ele muito afobado, querendo mostrar serviço, então acaba errando muito. Mas é isso, pelo menos ele tá querendo mostrar serviço, tá querendo mostrar que quer jogar bola, melhor do que tá acomodado. A gente também teve uma excelente partida do Jair. Pra mim foi o principal jogador da partida, conseguiu conduzir o meio campo. E esse início de temporada do Jair tá sendo melhor que o do Paulinho, ele tá me motivando mais do que o Paulinho. O Paulinho ele teve uma ótima temporada no passado, infelizmente se machucou. Mas a gente não sabe como é que ele tá voltando. Ele teve a partida de ontem que não deu pra ter uma ideia real de como é o Paulinho. Pelo menos como era o Paulinho que a gente tinha, não é o mesmo. O Serginho é outro jogador que você vê que ele tenta, diferente do De Luca e do Zé Gabriel, que não tem condição alguma de vestir a camisa do Vasco. Mas o Serginho ainda tenho minhas dúvidas sobre dispensar ele futuramente ou se ainda dá para manter ele no elenco. Agora, os jogadores que estão sendo uma surpresa para mim, principalmente é o lateral Paulinho. Zé que tá jogando muita bola, mostra que tem um grande potencial para jogar no Vasco futuramente. E talvez, desses moleques da base, ele é o único que realmente conseguiria firmar. Eu não estou incluindo o JP nem o Estrela porque eles estão desde o ano passado, igual o Ryan. Mas eu ainda acho que o GB não deveria estar nesse time do profissional. Ok, a gente tá no Carioca, beleza, dá pra testar ele. Mas eu não acho que ele tem que seguir no time do profissional. Acho que ele tem que voltar pro time da base, inclusive no próximo jogo. Mas eu vou falar sobre isso quando eu falar sobre a Copinha. Mas é isso, o Carioca tá mostrando pra gente algumas surpresas positivas em relação ao Paulinho, em relação ao próprio GB, que é outro que tem grande potencial. O Jair, que tá voltando muito bem, que infelizmente perdeu o pênalti. E eu fiquei com raiva de você, tá, Jair? Mas agora é a gente seguir, agora no domingo o Vasco vai enfrentar o Boa Vista, o jogo vai ser em Saquarema. Na real vai ser em Bacaxá, né, que é um pouco antes de Saquarema. E o jogo vai ser no domingo às 7 horas da noite. Sobre o time que vai enfrentar o Boa Vista, a princípio vai ser o mesmo, porém, na minha opinião, eu levaria o GB e o Paulinho pro time da base e traria o Ryan, o Puma e o Alex Teixeira pro time do Carioca. Por que eu tô falando isso? Agora já entrando no assunto da Copinha. O Vasco hoje venceu, o jogo foi 5 a 3, a partida acabou há 10 minutos atrás. Foi um jogão, um dos melhores jogos da Copinha. E o Vasco avança para as quartas de finais, agora esperando o vencedor de Corinthians e Ituano que estão jogando nesse momento. Por que eu acho que tem que botar GB e Paulinho ali? Eu já venho reforçando isso há um tempo. O time do Vasco, ele é forte na base, inclusive é o atual bicampeão carioca. Então você tem como entrar com o Vasco favorito para ganhar essa Copinha. Nessa partida o Léo Jacó se machucou, então você precisaria de um centroavante. Você tem o André, ok, que fez o gol. Mas ainda assim, eu acho que o GB seria muito importante nesse time. O Paulinho seria muito importante pelo que ele está jogando. E a partir da próxima rodada agora, a gente vai pegar o Corinthians e Ituano. Se o Vasco passa, pode pegar o Palmeiras na semifinal. E na final, o Cruzeiro, o São Paulo, tem o Ferroviário também. Mas então, são partidas difíceis a partir de agora. E o Vasco poderia dedicar esse time para a Copinha, para trazer esse título que seria inédito para o Vasco. E você tem peças no profissional que podem ser usadas para esse jogo contra o Bangu. Sobre o jogo de hoje, o Vasco começou perdendo, já começou tomando um gol do Flamengo. E a seguir virou o jogo para 3 a 1. O Vasco dominando a partida, o Zuccarelli fazendo uma partida incrível. O Alegria também. Eu acredito que esse foi o melhor jogo do Alegria com a camisa do Vasco. Porque até então ele veio como uma grande esperança de ser um moleque muito bom e não tinha demonstrado isso em campo até a partida de hoje. Inclusive a partida anterior ele não jogou tão bem, não apareceu muito, mas essa ele jogou bem. Ele tava botando a partida no bolso, mas o Zuccarelli acabou com a partida, né?
Quando o Vasco virou para 3-1 o jogo, mas tomou um empate para 3-3. E no final do segundo tempo, o Vasco conseguiu fazer 2 gols de pênalti com o Juninho, que também entrou muito bem, o moleque é muito bom também. E no final, um golaço do André, que inclusive está disputando como gol da rodada. O Zucarello, ele foi o melhor da partida. E é o que eu venho falando aqui, o Zucarello, o Felipe Gabriel são os 2 maiores destaques do Vasco da Copinha. Então assim, o time do Vasco ele tem potencial para chegar na final, para vencer a Copinha, mas ainda tem que reforçar. Seria bom trazer o GB, seria bom trazer o Paulinho, fazer um time mais forte. Já trouxe o Alegria, já trouxe o Nico, então ir reforçando o time mais. Porque o Vasco tem essa possibilidade e para chegar na final. Mas aí é isso, agora a gente esperar o vencedor de Corinthians e Ituano. E amanhã eu vou atualizar vocês aqui com a partida que o Vasco vai enfrentar, a data que foi definida, horário, tudo certinho. Então é isso, galera, esse vídeo foi curtinho, foi mais para atualizar vocês sobre a Copinha mesmo. O Vasco ainda não tem nenhuma novidade a respeito de contratação. É isso, se você gostou do vídeo, dá o like, se inscreve, não deixa de comentar aí o que você acha sobre a Copinha, sobre os jogadores que o Vasco tem que descer, se o Vasco tem que reforçar o time ou não. E tendo atualização eu vou trazer mais vídeos pra vocês aí, valeu? E se você caiu de paraquedas, se inscreve aí no canal porque a gente tá preparando alguns projetos que vocês vão gostar. Então é isso, valeu!